Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que são inscritos no nosso canal. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur. Depois que eu concluí meu doutorado em Direito Processual, eu decidi criar esse canal com vistas a facilitar a divulgação e compartilhamento de conhecimento jurídico de qualidade e gratuito para os senhores. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre a série Anotando o CPC, que se destina a abordar cada um dos artigos do Código de forma sequencial, e hoje nós veremos o artigo 4º. Então eu vou tirar a câmera e vou passar a tratar o material que eu preparei para vocês. Então, pessoal, nós vamos dividir a análise do artigo 4º do CPC em 3 tópicos. O primeiro tópico trata do texto normativo do artigo 4º e sua referência com os demais e principais artigos relacionados. O segundo tópico fala das referências normativas, especialmente aqui constituições alienígenas e tratados de direitos humanos, sobre o que trata o artigo 4º do nosso Código de Processo Civil. E, por fim, um tópico específico a respeito da possibilidade de indenização por demora judicial, porque um dos tópicos do artigo 4º é justamente a duração razoável do processo. Então, vamos aos tópicos. O primeiro dos tópicos, como adiantado, é a análise do texto normativo. E aí dispõe o artigo 4º do Código de Processo Civil. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Eu destaquei, portanto, para vocês 2 passagens. A primeira que se relaciona à ideia de razoabilidade da duração, prazo razoável, e a segunda a respeito da primazia da resolução do mérito, a ordem judicial de que as partes têm direito à solução integral do mérito. Bom, o enunciado número 372 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC, dispõe que o artigo 4º tem aplicação em todas as fases e em todos os tipos de procedimento, inclusive em incidentes processuais e na instância recursal, impondo ao órgão jurisdicional viabilizar o saneamento de vícios para examinar o mérito, sempre que seja possível a sua correção. Ele diz respeito mais detidamente, portanto, ao princípio da primazia da resolução do mérito, a aplicação dessa lógica, desse princípio em todas as fases do procedimento. Mais especificamente quanto à duração razoável do processo, eu pontuei para vocês as principais referências normativas que dialogam, portanto, com esse artigo 4º. Vejam, o inciso 78 do artigo 5º da Constituição é o que preceitua, foi o que positivou o princípio da duração razoável do processo. Ele diz lá: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O artigo 6º do Código de Processo Civil, que será examinado mais detidamente em outro vídeo, dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Veja que faz remissão ali à duração de um processo que tramite em um tempo que seja razoável. O artigo 139, que trata dos poderes do juiz, dispõe: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, aí vem o inciso 2º, velar pela duração razoável do processo. O juiz, portanto, é um sujeito do processo que deve se atentar, se preocupar essencialmente com a duração que seja razoável do processo. Bom, então a razoável duração do processo é importante já ter em mente que é um conceito jurídico indeterminado. Demanda, portanto, a concretização do seu significado mediante análise casuística. É claro, cada processo é um processo, cada caso é um caso, vai depender, e, portanto, de uma análise da dificuldade do processo, da complexidade do processo, uma análise a respeito da necessidade das provas a serem produzidas. Uma prova documental, no mais das vezes, é a mais rápida
do que a produção de uma prova testemunhal, que demanda a designação de uma audiência de instrução e julgamento. Por sua vez, a produção de uma prova pericial, uma perícia complexa, é ainda mais demorada. Então, portanto, são fatores que devem ser levados em consideração, e vejam que o legislador, seja o constituinte, seja o legislador ordinário, não definiu o conceito do que seja uma duração entendida por razoável. Não há uma definição objetiva de tempo que se deva demorar de forma a priorística, abstrata nos processos. É justamente porque cada caso é um caso, aquela lógica lá da forma como o legislador vem atuando no pós-positivismo. Ele não está mais preocupado em trazer textos normativos completos e acabados. Os textos normativos passam a depender, portanto, de uma concretização, de uma análise em concreto da realidade dos fatos. Bom, a ideia de efetividade da tutela jurisdicional demanda uma percepção, nós veremos no próximo tópico, a respeito do acesso à justiça. Hoje em dia fala-se no acesso à justiça substancial. Vimos isso na análise do artigo 3º, para onde eu remeto o leitor, para onde eu remeto o ouvinte, o seguidor, e aí nós vamos tratar disso logo adiante, no próximo tópico. Bom, a duração razoável do processo assume, portanto, uma dupla função. A primeira das funções diz respeito essencialmente ao tempo do processo, o tempo em sentido estrito, ou seja, qual foi o período de tempo entre o início e a conclusão daquele procedimento. A segunda função é aquela que se relaciona, falávamos ainda há pouco, à adoção de meios alternativos de solução do conflito, chamado MASCs. Parte da doutrina prefere chamar, com maior razão, como sendo os meios adequados de solução do conflito, porque os meios adequados seriam a conciliação, a mediação, a arbitragem, ao passo que a jurisdição é que seria a alternativa. Tá? Então, é isso que se relaciona, como dizíamos, à ideia de acesso à justiça substancial. Evidentemente, quanto mais conflitos nós pudermos resolver por meio dos métodos adequados, ou seja, as próprias partes chegarem essencialmente à solução da controvérsia, evidentemente orientada por um terceiro, um profissional especializado, como é o caso da conciliação, essencialmente da mediação também, e até mesmo a arbitragem. Tudo bem que a arbitragem se assemelha mais, se aproxima mais à ideia da jurisdição, porque o terceiro, o árbitro, vai decidir, vai impor a solução. Mas, de qualquer maneira, a adoção de qualquer um desses três mecanismos, conciliação, mediação e arbitragem, alivia a sobrecarga de trabalho, que é uma realidade da nossa justiça. Claro que há outros fatores endêmicos, eu vou tentar tratar no terceiro e último tópico com vocês, mas, evidentemente, a análise de um acesso à justiça substancial pressupõe, portanto, a percepção pela sociedade, pelos profissionais do direito como um todo, que não necessariamente, aliás, no mais das vezes, não é o juiz a pessoa apta a apresentar uma solução para aquele caso concreto. Então, é importantíssimo a percepção do acesso à justiça substancial, métodos adequados de solução de conflito, conciliação, mediação e arbitragem, como uma forma, inclusive, de propiciar uma duração razoável do processo. Maiores considerações sobre conciliação, mediação e arbitragem nós faremos em outra passagem, em outros vídeos. Bom, retomando ali a análise do artigo 4º do Código de Processo Civil, já falamos da duração razoável do processo, falta agora tratar do princípio da primazia da resolução do mérito, aquela expressão destacada em verde ali, a solução integral do mérito. Bom, trata essa referência, como vimos, da primazia da resolução do mérito, que contém ainda no Código de Processo Civil outras referências, outras passagens, como a que se vê lá no artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Veja que essa ideia de sanabilidade, de correção do vício, vai voltar em outros dispositivos, e esses são os principais. Não é uma referência aqui exaustiva, porque a lógica do processo civil contemporâneo é a de sanabilidade, de correção dos vícios, e não do reconhecimento a priori de imediato de um vício processual. A gente superou a fase do formalismo processual
e estamos na fase da efetividade processual. Não é que seja obstado, vetado e de todo proibido o reconhecimento de vício processual, mas deve ser um vício que justifique o seu reconhecimento. Dito de outra forma, sempre que possível a correção do vício processual, esta deve ser buscada. Por quê? Porque o vício processual impede a análise do mérito, do pedido principal do processo, e justamente o que orienta a efetividade do processo, que é a fase atual do processo civil contemporâneo, é, como estamos vendo, a primazia da resolução do mérito. Daí que nós vamos ver, lá no tópico da invalidade processual, o princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, os atos processuais não têm forma específica. Mas mesmo que tenha uma forma específica, se for alcançado a finalidade do ato processual por uma outra forma, mesmo assim ele deve ser considerado como válido e os seus efeitos jurídicos devem ser chancelados. Bom, o artigo 139, que já vimos antes, o inciso 2º, em relação à duração razoável do processo, ele trata lá no inciso 9º também dessa ideia de sanabilidade dos vícios processuais. O artigo 139, que trata dos poderes do juiz, vai nos dizer, portanto, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe, é dever do juiz, portanto, inciso 9º, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Artigo 282, parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe-á falta. Artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Veja que é sempre uma análise de saneabilidade, de correção do vício que orienta esses dispositivos. E artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. E o 485 é a que trata da sentença terminativa, justamente as sentenças que reconhecem vícios processuais e não analisam, portanto, o mérito. O que o 488 está dizendo? Quando houver uma das hipóteses de sentença terminativa, ou seja, uma das hipóteses em que o juiz não analisará o mérito, se for possível analisar o mérito a favor daquele que se beneficiaria da sentença terminativa, ou seja, aquele que não deu causa ao vício, o juiz deve julgar o mérito. Princípio da primazia da resolução do mérito. Fica ainda mais claro nesse ponto. Bom, com isso a gente volta para aquele primeiro quadro lá e vamos agora ao segundo tópico. Veremos as referências normativas dos principais ordenamentos jurídicos. Vamos começar com o artigo 8º do Tratado da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. Diz lá, toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável. Veja aqui o destaque, portanto, à ideia de razoabilidade do prazo. E aí continua lá o dispositivo com outras garantias. Eu vou centrar aqui mais na ideia, essencialmente, da duração razoável. Veja, o artigo 111 da Constituição Italiana trata do justo processo. É na Constituição Italiana onde se consagra os princípios processuais, as garantias fundamentais relacionadas ao processo como um todo. E vai dizer lá, a jurisdição é exercida mediante o devido processo, regulado pela lei. Todo o processo se desenvolve pelo contraditório entre as partes, em condições de igualdade, diante de juiz equidistante e imparcial. Agora, o que nos interessa. A lei assegura a duração razoável do processo e continua com outros dispositivos, outras garantias, outras previsões. Também o artigo 24 da Constituição Espanhola, essencialmente no seu item 2. Do mesmo modo, todos têm direito ao juiz ordinário, natural, pré-determinado pela parte, a defesa e a assistência de advogado, a serem informados da acusação formulada contra eles, a um processo público sem dilações indevidas e com todas as garantias. É muito importante essa compreensão. Aqui nós vamos trazer a análise para a distinção entre o princípio da duração razoável do processo, que é a forma correta
de se mencionar a garantia. Veja que nós vimos em várias passagens a ideia de razoabilidade do tempo e a distinção que tem em relação ao princípio da celeridade. Na verdade, tratam da mesma forma, é só uma terminologia diferente. E é muito mais correto falar em princípio da duração razoável do processo, ao invés de princípio da celeridade. Quando você fala em celeridade, passa a ideia de que o processo deve ser necessariamente célere, ou seja, denota uma preocupação tão somente com o tempo de duração do processo. E isso não é uma verdade, isso é uma meia-verdade. O processo deve durar um prazo que seja razoável. Por que isso? Porque as garantias fundamentais do processo, que nós demoramos tanto tempo para conquistar, como contraditório, ampla defesa, publicidade, a fundamentação das decisões, tudo isso pressupõe necessariamente um certo transcurso de tempo. Então, o processo deve durar um prazo, um tempo que seja razoável. E quando você fala em tempo razoável, é justamente uma tramitação que não tenha dilações indevidas. O processo deve demorar um certo tempo. O tempo necessário a atender às garantias processuais e formar o convencimento do julgador. Nada mais além disso. Ou seja, o processo não deve ter tempo morto. O processo não deve ter dilações indevidas. Veja, um processo que durasse desde o início até o final 5 dias seria um processo muito célere. Mas eu tenho minhas dúvidas, aliás, eu posso afirmar com uma certa dose de certeza que as garantias fundamentais como um todo não foram observadas. Não tem como a parte demandada, aquela contra quem se formulou o pedido, ter tido tempo razoável em 5 dias, do começo ao fim, para produzir a prova a fim de apresentar o seu convencimento, influenciar no convencimento do juízo. Não teremos um contraditório substancial em apenas 5 dias, mas será um processo célere. Veja, é equivocado buscar apenas a celeridade. Por isso que o mais correto é falar em duração razoável do processo. O que se busca é que não se tenha dilações indevidas. Outra referência importante é o do artigo 20 da Constituição Portuguesa, mais precisamente os itens 4 e 5. Então, item 4 do artigo 20 da Constituição Portuguesa dispõe: todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objeto de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo. Item 5. Para a defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efetiva em um tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. Então veja que a Constituição Portuguesa, nos itens 4 e 5, mais especificamente no item 5, ela casa a duração razoável do processo com a efetividade da jurisdição. Ou seja, não adianta também a jurisdição ser prestada de uma forma rápida, em um tempo que se considere razoável, mas não entregue para o demandante, não entregue para o jurisdicionado aquilo que ele reivindicou. Então, além de ser célere a ponto de demorar um tempo razoável, então a duração razoável do processo, como vimos, casa a necessidade de uma justiça rápida, célere, com a observância dos direitos fundamentais. Além disso, além de conseguir casar a celeridade com as garantias fundamentais, deve também ser efetiva, de modo que entregue tudo aquilo, como dizia Canellucci, tudo aquilo a que a parte tenha direito. A jurisdição efetiva é aquela que entrega à parte tudo aquilo a que ela teria direito. E aí a gente continua e encerra esse tópico, salvo engano de minha parte, com o artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos. O artigo 6º dispõe: item 1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial. E aí continua com outras previsões e outras garantias fundamentais. O que nos importa aqui, nesse momento, é a garantia de que a causa seja examinada em um prazo razoável. Bom, com isso a gente parte para o terceiro e último tópico dessa nossa análise. É possível a indenização por atraso injustificado na prestação jurisdicional? Ou seja, uma vez que se estabelece, como vimos, no inciso 78 do artigo 5º da Constituição, dentre outras previsões normativas, que a parte, que a todos é assegurado
que o procedimento lato sensu, ele transcorra em uma duração de tempo que seja considerado por razoável, razoabilidade na tramitação dos feitos, será que, em caso de descumprimento dessa garantia, é cabível, é possível falar em indenização? Bom, é sim possível falar. E o fundamento está no artigo 37, parágrafo 6º, dentre outras previsões, mas essencialmente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Dispõe: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aqui que nos interessa é a responsabilidade, portanto, da pessoa jurídica de direito público. O Estado presta por si só, então, sem o intermédio de uma pessoa jurídica de direito privado, é a própria pessoa jurídica de direito público, é o próprio ente público, a administração direta, que presta o serviço público da justiça. A tutela jurisdicional deve ser encarada como um serviço público, porque é assim que ela o é, essa é a sua natureza jurídica. Assim como o Estado responde por danos causados aos particulares por conta de um vício na prestação de um serviço público de saúde ou na prestação de um serviço público de transporte, ele também o deve responder pela demora injustificada na tramitação judicial. Já vimos que não é toda e qualquer demora judicial. Nós precisaremos de uma concretização de acordo com os fatos subjacentes da causa em concreto para verificar se houve ou não o desrespeito a uma duração, uma tramitação razoável. Se houve ou não o que vimos lá na Constituição Espanhola, uma dilação indevida, um tempo morto no processo. E aí diz lá, o juiz responde pessoalmente ou em regresso somente a título de dolo. Uma coisa é a responsabilidade do Estado, a outra coisa é a responsabilidade do agente público, do juiz. Então, somente a título de dolo, artigo 143 do CPC, artigo 49 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN. A definição quanto à duração de certo processo, ter sido razoável ou não, dependerá de análise das circunstâncias fáticas, sendo ônus do Estado a demonstração da razoabilidade quanto à sua duração. Então, uma vez que se propõe uma demanda pleiteando indenização por danos patrimoniais, por danos morais, em razão da demora injustificada de um processo, é ônus do Estado demonstrar que a duração naquele feito se deu de forma razoável, de acordo com as circunstâncias fáticas que lhe são subjacentes. Bom, a doutrina vem tratando de uma tentativa de objetivação para não deixar algo tão solto, tão fluido. Então, nós temos uma tentativa de objetivação na análise quanto à razoabilidade na duração do processo. É claro que vai demandar sempre uma análise casuística, mas o mínimo de dado objetivo a doutrina vem tentando apresentar. Então, primeira delas, a natureza do processo e a complexidade da causa, ou seja, a necessidade de dilação probatória. Segundo dado de objetivação, o comportamento das partes e de seus procuradores. É claro, porque pode ser que tenhamos uma demora injustificada no processo, não por culpa do Estado, mas por culpa da atitude de uma das partes. Terceiro elemento para uma tentativa de objetivação, a atividade e o comportamento das autoridades judiciárias e administrativas competentes. Nós podemos casar, portanto, o item B com o item C, a conduta dos sujeitos processuais. Da conjugação desses elementos, pode ser que se extraia que houve realmente uma demora na prestação do serviço jurisdicional, mas que não pode ser imputado ao ente público, incumbido de prestar jurisdição, mas a atividade de uma das partes. E quarto item, para uma tentativa de objetivação, a fixação legal de prazos para a prática de atos processuais, que assegure efetivamente o direito ao contraditório e a ampla defesa, ou seja, se o judiciário observou ou não os prazos previstos em lei para a prática dos atos. Um outro dado importante que foi tratado no item B daquela tentativa de objetivação a respeito da duração razoável do processo é que as partes devem se comportar com diligência normal na prática dos seus atos processuais. Ou seja, não pode a parte, qualquer uma delas, provocar a procrastinação do feito. Ou seja, é vedada a prática de atos desnecessários.
com a única finalidade de um ganho processual no sentido de tempo, o que se chama de procrastinação. Ou seja, é vedado à parte pretender tão somente fazer com que o processo demore, além do que ele deveria. E veja, isso está previsto, dentre outras hipóteses, na fixação de multas quando se interpõe recurso infundado, manifestamente protelatório. E vem lá o artigo 77, que está na parte geral do Código, prevendo que, além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, inciso 2º, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento. Uma defesa destituída de fundamento tem meramente a finalidade, portanto, de ganhar tempo no processo. Inciso 3º, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Mais uma vez, quando a parte produz uma prova que é desnecessária ou inútil, pratica um ato desnecessário ou inútil, ela evidencia que a sua intenção é tão somente ganhar tempo. E inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Porque a parte tem direito não só à declaração do direito, mas também à efetivação do direito que foi certificado na tutela jurisdicional. Então, a parte que teve a decisão em seu desfavor não pode, portanto, criar embaraços à efetivação do direito, o que vai provocar necessariamente uma dilação indevida do tempo do processo. Bom, inegavelmente, é importante acrescentar todos esses dados, a conduta do juiz, a conduta das partes, aos dados do caso concreto que pode justificar uma demora do processo. Inegavelmente, há uma crise estrutural do poder judiciário e mesmo da administração pública como um todo. Então, é excessiva, inegavelmente, a quantidade de demandas propostas pela própria administração pública, seja em sua esfera direta ou indireta, o que é um tremendo absurdo. Ou seja, o Estado é o próprio causador, muitas das vezes, da crise do poder judiciário. É o Estado, enquanto administração, um dos principais responsáveis pela sobrecarga de trabalho, pelo excessivo número de demandas ajuizadas. Basta que se veja a quantidade de recurso especial, recurso extraordinário que envolve os entes públicos, a quantidade excessiva de execução fiscal distribuída. Bom, é preciso, portanto, que se crie meios materiais e logísticos para que se possa melhorar a infraestrutura e, ao mesmo tempo, capacitar os juízes e os servidores públicos em geral. Então é preciso melhorar a infraestrutura do Estado, lato sensu, Estado-administração e propriamente do Estado-juiz, do Poder Judiciário. Com isso, cria-se mecanismo que o Estado-administração resolva por ele mesmo os seus problemas, as suas controvérsias jurídicas, sem precisar demandar ao Poder Judiciário. E o que for demandado ao Poder Judiciário, que vai ter uma estrutura melhor, conseguirá ser resolvido de forma mais eficiente, mais célere. Bom, estas eram, portanto, as principais informações que eu gostaria de passar para os senhores a respeito do artigo 4º. Espero que tenham gostado do conteúdo e dessa nova fórmula que vai acabar fazendo com que a comunicação nossa se dê de forma mais eficiente. Estou disponível por meio dos contatos que os senhores já sabem, eu vou procurar colocar na descrição aqui para os senhores. Gostaria de pedir que me ajudassem no compartilhamento desse vídeo, das informações aqui contidas, tanto se inscrevendo em nosso canal, compartilhando o vídeo e as mensagens nas redes sociais como um todo. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.